Olá, meus irmãos. Hoje eu venho dizer algo muito importante para vocês nessa época em que estão hoje, porque percebo que muitos estão infelizmente apegados àquele passado dos profetas, onde nós realizamos aquele trabalho, onde Jesus veio e depois eu e outros vieram para realizar o trabalho. Uma época muito antiga, se comparar com as épocas de hoje. Vocês ainda tentam se apegar completamente àquele passado e ao passado inteiro de suas existências. Hoje eu percebo que o trabalho não é só o trabalho mediúnico, não é só o trabalho espiritual. Eu percebo também que cada um tem o seu papel. Não é somente aqueles ditos trabalhadores de Cristo, que são de fato trabalhadores de Cristo. Porque aí existe uma união inteira, uma estrutura. Trabalhar para Cristo é servir ao Pai, somente isso. É servir aquele que Cristo veio nos mostrar quem é, pela vibração, pelo sentimento. Tudo bem que teve os ensinamentos, foram de grande importância. Entretanto, o que mais valeu ali foi o amor que ele dedicava a todos. Foi o amor que ele mostrou todos a sentirem. Eu não estava naquela época já trabalhando conforme os ensinamentos dele. Mas isso eu aprendi um pouco antes de meu desencarne. Conforme vocês já devem saber como se passou pela história do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lá eu entendi o verdadeiro servir, o verdadeiro valor de ser um trabalhador de Cristo, o qual é simplesmente amar ao próximo. Sim, isso estava nos ensinamentos, isso estava em tudo. Eu me esforcei a cada segundo para cumprir o meu trabalho, para pagar tudo o que eu devia para todo mundo, depois de cada destruição que eu fiz na vida de várias pessoas, de vários irmãos. Eu me esforcei para no fim entender, de forma ainda mais clara, de forma muito mais clara, o que é o verdadeiro trabalho. Eu servi a Cristo quando eu segui os seus ensinamentos e me coloquei ali para fazer tudo o que eu devia, tudo o que eu poderia pelo outro. Eu sacrifiquei o meu próprio ego, meus títulos, eu deixei tudo de lado. Tudo no início para descobrir como Estevão se mantinha tão em paz assim. Como aqueles que eu perseguia, que eu mandava outros para perseguir, como eles se mantinham
em tamanha paz e felicidade, mesmo diante de sofrimentos físicos. Como Estevão estava com um sorriso no rosto mesmo ao ser apedrejado. Isso me perseguiu por noites e noites. E por ter rejeitado tantos, com minha idealização do que era o verdadeiro Deus e de quem eu deveria seguir, por perseguir tantos, depois eu tive que ser perseguido. Depois eu tive que aprender com aquilo. Numa vida eu paguei tudo, todos os karmas que eu adquiri, mas ao custo do meu próprio sacrifício, ao custo do sacrifício daquele eu passado. Vocês estão hoje numa época moderna, onde eu entendo que é mais difícil, onde o apego é mais recorrente, onde a racionalidade se tornou ainda mais comum do que era antes. Onde limitações e limitações foram colocadas umas sobre as outras, até que vocês não mais enxergassem uma forma de sair disso tudo. A única porta para isso é se renderem, meus irmãos, é se dedicarem à sua própria vida. Aquele era o meu papel no passado, como Paulo de Tarso, mas eu também tive outros muito diferentes deste trabalho específico. Não viemos todos aqui para uma mesma missão. Existem médiums, existem pedreiros hoje em dia, existem matemáticos, cientistas. O que seria do mundo se só existissem médiums? O que seria do mundo se só existissem matemáticos? O que seria do mundo se só existissem pedreiros? Ninguém se completa sozinho, meus irmãos. A barbárie que eu via dia após dia, depois de me abrir para os olhos da realidade, a barbárie que eu via a todo momento, era fruto dessa individualidade extrema. De acreditar que o poder estava concentrado em algo além de Deus, que o poder estava concentrado principalmente nas mãos humanas, quando nunca esteve de fato. Os humanos nunca possuíram o verdadeiro poder, tampouco possuíam
crenças que valorizavam suas próprias vidas. Porque muitos eram aqueles que deixavam sua vida à mercê das suas próprias posses, de suas riquezas, de seus cargos. O sacrifício feito pela humanidade, pela maior parte dela até os dias de hoje, onde vocês vivem, o maior sacrifício feito até hoje foi o da própria humanidade. Muitos ainda não entendem se, por acaso, se renderem a Deus, o que isso significa. Isso significa deixar todas as mentiras de lado. Deus é o sopro divino. Deus é a própria realidade. Não há como mascarar a verdade, a não ser que se tente fugir pela eternidade, por vários e vários milênios. Mas é com clamor que eu vos ressalto que a paz que vocês tanto pedem será revelada para vocês, para seus olhos, para seus corações. A paz que tanto pediram e a paz que tanto renunciaram, que tanto deixaram para adotar crenças que fortificam mais a ilusão imposta pelos outros. Eu só comecei a trabalhar para Deus de fato quando eu comecei a ter o meu próprio entendimento dos ensinamentos de Cristo. Eu não deixei que outro falasse por mim tudo o que eu deveria saber. Eu mesmo estudei. Eu mesmo tive que ir atrás. Eu mesmo sacrifiquei o meu tempo, como aquele Saulo de Tarso, materialista, para me abrir para algo que verdadeiramente valesse a pena, para algo que realmente me valorizasse. Porque o que me valoriza é tão somente o meu trabalho comigo mesmo. E o meu trabalho comigo mesmo, naquele tempo, era trabalhar pelo outro. A sociedade inteira é estruturada para isso. Cada um deveria sustentar as bases do outro. Mas no meio de tanta desordem, onde a maioria não sustenta nem as próprias bases, vocês precisam começar a serem mais vigilantes, atentos ao seu próprio espaço, à própria vida, ao seu próprio lugar aqui no mundo, ao seu próprio papel.
Esta mensagem é ainda para aqueles que não perceberam a realidade, para aqueles que não a viram, ao menos não como deveriam. A mente vos limita a tantas crenças que vocês nem imaginam, porque qualquer coisa que realizem, por deixar tanto poder nas mãos de sua mente, se é que posso dizer dessa forma, assim ela se tornou a sua base. Vocês inverteram os papéis, quando o seu corpo físico era para ser a sua base aqui. E eu vos digo que quando pararem de limitar as coisas, quando se conectarem com suas raízes de fato, com toda a sua ancestralidade, verão que aquele passado trouxe muito conhecimento, trouxe muito aprendizado. Porque muitas vezes é do passado que se tira o aprendizado. Entretanto, é no presente que se dedica a tornar esse aprendizado um trabalho para si e para os outros. Ninguém trabalha para o outro esquecendo da sua própria verdade, daquilo que o fortalece dia após dia na sua vida, que lhe inspira cada segundo. Muito falta isso hoje, porque vocês a todo momento ainda querem fazer algo pelo outro, na maioria das vezes, e também mais ainda por si próprios, quando já tem tudo de que precisam. O único modo de trabalhar para Cristo de verdade é estar consciente do seu papel aqui e respeitar o papel do outro e respeitar o seu próprio papel, sem querer mais do que isso, sem querer que o outro faça o mesmo que você. O trabalho a Cristo é meramente o amor, e o amor não sucumbe a tais maledicências como a falta de respeito, como a falta de entendimento. Muitas mediunidades serão sim futuramente abertas para o seu uso, para muitos médiuns, para muitos que já são médiuns, já trabalham com a mediunidade, e também para outros que ainda não trabalham com ela, mas todos a possuem, assim como todos possuem um talento para algo nesse mundo. Todos possuem pontos que vocês dizem como positivos e negativos. A polaridade é importante aqui, porque se não existisse polaridade, não existiria nenhum sequer respeito, realmente. Existiria só um trabalho para sustentar tudo. Existiria só uma verdade para sustentar tudo. E o mundo não é feito de uma só pessoa. E o mundo não é feito
de uma só imagem. O mundo é feito de comunidades. Comunidades de trabalho, de amizades verdadeiras, eu digo. E de inúmeras outras comunidades que realmente lhes fazem revelar o seu valor e sustentar ele, também ajudando os outros a sustentarem os seus próprios valores. É somente um sustentando os pontos positivos de si próprio e do outro que se cria uma base sólida. Uma base sólida nunca será por via do julgamento. Uma base sólida só se constrói com base no verdadeiro amor, com base no verdadeiro conhecimento, posto em prática. O que mudaria se eu, naquela época, apenas estudasse sobre os ensinamentos de Cristo e deixasse tudo nas mãos dos outros profetas, sem eu fazer o meu próprio trabalho? O que aconteceria se eu não fizesse o meu trabalho? O que aconteceria se eu ficasse tão preocupado com a minha imagem que eu não me dedicaria ao meu próprio servir à humanidade inteira? Quem iria se prejudicar com isso? Não somente eu, mas inúmeros que eu podia ajudar no meu verdadeiro trabalho, no meu verdadeiro papel. Não são só médiums, ou ao menos aqueles que usam a mediunidade para o bem comum, que realmente podem salvar vidas, como vocês dizem. Também não é só por meio da palavra que se salva vidas. Somente o ato de ser um artista, de pintar obras, também já salva vidas. Também já traz uma doçura para a alma que poucos veem aqui ainda. A verdadeira paz, meus irmãos, vem de dentro de vocês, da sua forma de se expressar no mundo. Eu, naquela época, fiz o meu trabalho. Ajudei quem pude. Paguei todos os meus karmas que adquiri naquela própria vida. Mas eu ainda aprendi muito com tudo aquilo. Aprendi muito antes ainda em outras vidas. E com certeza depois também. Como Saulo de Tarso, eu era apenas um produto do meio. Eu era fruto da consciência que o meio me impôs, da consciência que minha família, meus pais, meus amigos, a consciência que todos eles doutrinavam-me a cada segundo, a reverenciar, a adorar e a seguir. Naquela época eu estava completamente cego. Não foi Jesus quem tirou minha visão, foi o mundo.
Eu estava cego para o plano espiritual. Eu estava cego para a verdade de Deus. E agora que muitos hoje têm a oportunidade de se abrir para Deus, se limitam aos mesmos olhos antigos que lhes contaram que eram seus. Vocês já retiraram muitos condicionamentos, porém ainda não enxergaram de fato. Ainda estão cegos. Sua alma se sente presa ao seu corpo, porque você não tratou o seu corpo como o próprio espelho da alma, a luz refletida no espelho, a qual se manifesta para o mundo para muitos outros verem essa mesma luz, a luz que você veio manifestar aqui. Não trate o seu corpo como um escárnio, porque ele é a sua maior ferramenta aqui na Terra. Seu corpo foi criação de Deus, para que você trabalhasse da forma que só você pode fazer. Da forma que só você pode se manifestar, porque você tem isso dentro de você. Você tem uma essência que reverbera em todo o seu corpo físico, que é apenas um espelho da alma, é apenas um espelho de toda a sua energia acumulada, de tantos aprendizados em inúmeras vidas. Seu corpo não se limita somente a uma vida. A cada vida que se passa, seu corpo se transforma, seu corpo muda, você ganha outro corpo, por assim dizer, mas vem da mesma fonte. A fonte que é Gaia, que é a Terra, mas tal fonte ainda vem de uma fonte muito maior, que é o amor. Que tal se desgarrarem um pouco das complexidades que acreditam ser Deus, para contemplarem uma visão muito mais bonita do mesmo, uma visão muito mais bela, que reflete a sua própria imagem. Que tal olhar para cada parte do seu corpo e agradecer pelo corpo que tem? Que tal olhar para cada parte da sua vida e agradecer pela vida que tem? Independente do que ocorreu no passado, do que você fez ou deixou de fazer. Agradecendo por estar aqui e se sintonizando com Deus, com o amor, você recebe o trabalho que só você pode fazer com sua própria energia. E não se trata só de mediunidade. Abra mais a visão. Há muito mais coisas que vocês gostam e que estão tratando com repulsa nesse momento. Vocês não estão acolhendo seus próprios talentos, por mais bonitos que os mesmos sejam. Com os talentos que possuímos, em cada encarnação, nós viemos concluir
um trabalho específico, cada um de nós. Mas com os talentos que não possuímos e que os outros possuem, nós podemos aprender. É somente com isso que aprendemos. Ouvindo o outro, sem crítica alguma, mas com profundidade, com sentimento, com devoção. Ouvir o outro, sacrificando a sua visão limitada antiga, pode ser a salvação hoje em dia. Mas esse ato de ouvir o outro só depende de você desapegar aquelas crenças passadas. Só depende de você se desfazer do véu. Ou melhor, voltarem a enxergar como eu voltei a enxergar quando Ananias me curou. Quando eu recebi a bênção que veio de Jesus através dele para me curar. Os verdadeiros milagres da vida ocorrem a cada segundo. E os verdadeiros milagres, aqueles que vocês acreditam serem milagres, se tornarão tão normais como o simples ato de existir aqui a cada segundo, a cada momento, a cada passo da caminhada, a cada aprendizado, a cada sentimento, sentido, a cada visão vislumbrada, a cada som da natureza sendo escutado. O mundo se comunica com você de inúmeras formas a cada segundo. Isso não poderia ser um milagre da mesma forma? Se verem tudo como trevas no caminho, nunca enxergarão nenhuma luz. Ainda estarão cegos. Se não verem um ponto positivo que lhes faz sentir toda a vida em abundância de felicidade e alegria, se não há nada disso que lhes faz seguir o caminho com entusiasmo, então peço que busque algo que o faça se sentir assim. Ou uma simples percepção, uma simples visão diferente sobre a realidade que lhe faça se sentir dessa maneira. Veja pelo que eu passei naquela época. Eu tive que pagar tudo. Eu tive que passar pelos momentos de trevas muito fortes, de tempestades que pareciam nunca mais acabar. Mas no final de tudo, eu concluí o meu trabalho e eu consegui fazer o que eu mesmo vim fazer. E eu consegui ajudar inúmeras pessoas que eu jamais imaginava poder ajudar. Quando estava vendo pelos olhos do outro, porque eu não possuía olhos, eu só via a escuridão. Quando eu via na minha percepção a própria vida.
Eu não via cores nela. Eu só via cores quando me agarrava a algo que os outros me diziam ser bonito. Será que vocês, meus irmãos, não estão fazendo isso a cada momento, a cada experiência? A maior glória da vida, o maior milagre, é sentir a vida por inteira, não em pedaços, com corpo, alma e espírito, com a mente, com os sentimentos e com o corpo de vocês. Não só com a mente, não só com o corpo e não só com os sentimentos. A vida é o maior milagre que possuem. E novamente aqueles milagres que também vocês viam lá atrás, de cura, de qualquer trauma físico, de qualquer ferida. A cura em seu maior nível, em seu ápice, ela está disponível para todos. Na verdade, ela sempre esteve. Mas somente agora muitos irão ver essa tocha acesa por seus próprios olhos. Muitos irão receber a bênção do Pai para novamente enxergar. O trabalho é Cristo, é se render à realidade e deixar de manipular tudo. É deixar de acreditar totalmente no que acreditavam antes. É se abrirem para algo novo. É se abrirem para novos milagres. É se abrirem para uma nova vida. Uma nova união. É definitivamente abrirem as portas para um novo presente. Um novo presente. Não um presente velho que a todo momento se repete, somente porque vocês observam assim. Ainda. Mas isso irá mudar. Pouco a pouco. Vocês têm toda a vida pela frente. Basta aproveitar cada segundo dela. Cada suspiro. Cada bater do seu coração. Cada passo. Sentindo a vida, você recupera a visão das cores. E tudo se torna mais colorido. Tudo deixa de ser tão monótono, tão repetitivo, pois se tudo está assim, a sua alma parou de enxergar há muito tempo. E é só agora que enxergarão novamente. E o que vocês verão no espelho? Vocês sabem muito bem o que verão. A luz que habita dentro de todos vocês.
e que há tanto tempo esconderam de si próprios, há tanto tempo se forçaram a esquecer. É isso que Jesus queria dizer antigamente. Todos podem o mesmo que ele. Todos podem ver a mesma realidade que ele. Todos podem sentir a mesma realidade que ele. Porque ele se referia tão somente à vida, ao ato de viver plenamente, no céu e na terra em equilíbrio, não recusando o espírito nem recusando o humano, o humano que somos, que eu sou no passado, que eu sou hoje em dia, que você é nessa encarnação. Se todos fôssemos teorizar o que há pela frente a todo momento, nós nunca viveríamos de fato. Nós nunca abraçaríamos a nossa bela criança interior, aquela criança que estava a todo momento sorrindo, sem se preocupar com a pressão externa, sem se preocupar com o futuro. Ela estava vivendo, ela estava brincando, ela estava sentindo a vida. E cada momento que ela vivenciou, mesmo que depois ela tenha caído, tenha se frustrado, tenha sido rejeitada pelos outros, mesmo depois de tudo isso, mesmo assim, tudo aquilo valorizou quem ela é de fato, valorizou a essência dela, porque ela estava em equilíbrio. E poucos anos em equilíbrio já, já são uma felicidade tremenda. E depois de se tornarem cegos, agora vocês voltarão a enxergar aquela mesma realidade de antigamente, só que de uma forma ainda mais colorida, porque estiveram tanto tempo cegos que ao enxergarem, tudo se tornará mais iluminado ainda. Será como transcender a matéria passada, a forma que criaram de ver o mundo, que não mais lhes servirá, porque vocês já cresceram mais do que aquilo. Isso é de fato crescer, longe das aparências, longe das atitudes e pensamentos. Isso está no sentimento, no sentimento de felicidade, de que vocês estão inteiros, honrando o presente do Pai. Somente isso é necessário, porque assim
Nada pode ser manipulado. Tudo é apenas vivido, absorvido e adquirido de uma forma que lhes traz aprendizado, para vocês aprenderem com seus erros e acertos. Entretanto, o verdadeiro erro, na verdade, muitos já estão cometendo. O erro de controlar a vida a todo momento. E é nesse erro que vocês se recusam a viver a vida. E é nesse erro que vocês aceitam novamente a visão dos outros e ignoram a sua. É nesse momento, é nesse erro, que você esquece da sua própria existência, como um ser que veio da fonte, que veio como um pedacinho dela, para refletir isso no mundo, para que o mundo evolua cada vez mais e veja que o pedacinho, sendo somado entre várias e várias pessoas, começa a crescer. Começa a crescer, crescer e crescer, sem limites, sem barreiras. E assim é vista uma nova ponte que vos liga daqui para algo além. Tudo está nos sentidos, tudo está naquilo que sentem a cada momento. Se sentem mais a morte ou a vida. Se sentem mais como o outro ou como si mesmos. Se estão sendo autênticos com sua vida ou se estão vivendo o que o outro quer viver, mas não pode. O que o outro gostaria de viver. A fé foi esquecida pelo controle, e o controle lhes levou aonde estão. Mas somente a fé pode lhes trazer de volta para aquilo que já são e esqueceram. O verdadeiro trabalho não vem da manipulação, não vem do controle excessivo. O verdadeiro trabalho vem da luta diária ao aceitar realmente a sua própria vida e viver para nutri-la. Em muito pouco tempo, dessa forma, todos saberão a que vieram e por que vieram. Porque é a coisa mais simples do mundo. Não se trata de algo complexo. Deus se trata de amor. A vida se trata de amor às suas próprias experiências. Você está se amando, meu irmão? Ou está se criticando a todo momento, dizendo para si mesmo que nunca irá aprender? Até mesmo os mais corruptos, até mesmo aqueles que estão mais nas trevas, podem aprender. É o direito de todos. Todos podem evoluir e colocar todo esse aprendizado
na sua própria vida, se dedicar à sua própria vida. Essa é a maior prova de dedicação que vocês podem ter. Vivendo, sentindo a vida, é que todos nós podemos ver uma nova família, ver uma nova comunidade. E viver a sua vida não se trata de esquecer a do outro, mas sim de saber preservar as suas próprias sementes e cuidar delas como um pai cuidaria. Sabendo que as sementes do outro pertencem tão somente ao cuidado do outro. A única coisa que podemos fazer é indicar caminhos. Mas o verdadeiro caminho é aquele que revelará a luz àquela pessoa. Aquele caminho que ela sentirá no seu coração e lhe dará todo o prazer de viver. Aquele caminho que não fará ela voltar mais atrás, e não fará ela desistir da sua própria caminhada. E então, podemos trabalhar para Deus, para nosso Cristo interno, ou iremos trabalhar para algo que criamos, para nossa própria autodestruição, mas que nem existe. Iremos viver para o amor ou iremos viver para a dor eterna? É somente com a fé que poderemos sentir a vida. E a fé não tem limites. E a fé não tem tamanho. Ela é imprescindível. Ela é descomunal. Ela faz parte da realidade. Acolha a realidade. Acolha a sua vida, porque ela vale muito mais do que as teorias que você criou, do que aquelas preocupações que você sustentou
de antemão. Já passou da época das frustrações e das preocupações sem limites. É o momento de viver a vida com tranquilidade. Não é momento de caos. Para que tanto caos? Por que querem ainda tanto caos? Obviamente porque ainda estão refletindo esse caos que existe dentro de vocês para fora. E o único caminho de trazer a paz para o mundo é sentindo a paz dentro de vocês. E o único caminho de trazer a vida para o mundo é vivendo a sua própria vida, é sentindo a sua própria vida. E o único meio de enxergar a realidade é deixando de ser cego perante a sua própria vida, que está diante de seus olhos a todo instante. Não estamos em pedaços. Somos um ser inteiro, vivendo uma experiência. E cada um se completa diante disso. Cada um forma as bases para outras estruturas acima e outras acima e outras acima. Por que a terceira dimensão existiria? Por que a ilusão existiria? Ela é uma base. Ela é uma base. Uma base que representa a vida. E quanto à pergunta, o que é a vida de verdade? Ninguém pode responder. Ninguém pode responder para o outro e nem para si. Porque isso só pode ser experienciado, não pode ser transmitido. O que eu estou fazendo aqui é lhes indicar um caminho, assim como eu lhes disse. Eu não posso interferir nas suas sementes. E a mais bela semente que produzirá inúmeros frutos, a qual vocês têm diante de vocês, é a sua própria vida. É ela que trará as outras sementes para este solo e dará mais e mais frutos através dessas sementes que germinarão, florescerão e crescerão da forma que quiserem, seja como árvores, seja como pés de fruta para dar o plantio. O que vocês plantam, o que vocês colhem, é a escolha de vocês. E é tão só o direito de vocês plantarem e colherem o que está na sua vida. Eu não posso interferir em nada. É você que cria a sua colheita. Mas
Você está realmente olhando para ela? Expresse a sua vida, o seu verdadeiro eu aqui. Expresse os seus sentimentos, tudo o que você sente aqui na Terra. Expresse tudo para o mundo e verá que maravilha ele se tornará. E verá como a realidade proporciona tamanha felicidade. Porque já foi dito inúmeras vezes por Jesus e tantos outros, a felicidade não mora aqui, na ilusão. Ela mora na realidade. Ela mora no seu coração, no seu corpo, também na sua mente, mas somente quando esta mente se torna um com o seu coração e o seu corpo. Como você pode trazer a mente para as raízes de seu corpo se ela está nas nuvens? Com o seu corpo você se enraiza, com o seu coração você cria uma ponte para a mente, a qual representa os céus. E novos céus serão vistos quando realmente essa ponte estiver pronta, esse coração estiver pronto. Quando vocês sentirem o seu coração e o seu corpo como a base para a plenitude da sua mente, verão novos céus e uma nova terra. Tudo isso está dentro de vocês. Está dentro de cada um de vocês. A esperança a que se agarram hoje está dentro de vocês. O novo futuro que verão está dentro de vocês. A semente que florescerá está dentro de vocês. A semente que dará inúmeros frutos está dentro de vocês. Mas se não produzirem fruto algum, do que se nutrirão? Assim dizia no Apocalipse, na Bíblia de vocês. Árvores que não derem frutos serão postas ao fogo, serão queimadas. Porque não há nada mais que elas podem fazer, já que esqueceram de ver os próprios frutos crescerem. Esqueceram de focar na beleza do crescimento de seus frutos. Esqueceram de focar nas sementes que podem trazer ao mundo. Esqueceram de concentrar sua visão na sua própria colheita. O que vocês estão colhendo?
vocês verão isso tudo lá na frente, de forma muito maior. Então a responsabilidade é sua agora cuidar da sua colheita enquanto ainda há tempo, para ver o que você irá colher e em que tamanho você irá colher. Que o trabalho de todos seja finalmente aceito. Que a graça do Pai esteja com todos vocês. Fiquem com a paz de Jesus. Amém.